Olá, eu sou o professor Mancinho Júnior e nesse vídeo eu vou mostrar como que a gente faz a negação lógica de disjunção exclusiva e da bicondicional. Dois temas de lógica bastante cobrado em qualquer concurso aí pelas bancas Brasil afora. Quando eu tenho a disjunção exclusiva é quando a frase vem com ou. Ou você faz aquilo ou você faz isso. Ou você joga bola ou você joga vôlei. Então, sempre que eu tiver esse ou, é porque eu tenho uma disjunção exclusiva. A simbologia é como se fosse o ou também, né? Aquele Vzinho que a gente está acostumado, com um tracinho embaixo. Então, só o Vzinho é ou. O Vzinho com o tracinho embaixo é a nossa disjunção exclusiva. Ou isso ou aquilo. Tá? E aí, como é que eu faço a negação? Basta que eu troque esse ou, que vai aparecer na minha sentença composta, pela bicondicional, se e somente se. Então, viu alguma sentença com ou, e a banca está pedindo para você negar, negue a sentença acima. Basta você trocar o ou por si e somente se. Fácil, simples, tá? Vamos pensar no exemplo aqui de cabeça, depois a gente faz um exemplo escrito, né? Eu passo no slide. Ou Fernando joga futebol, ou Fernando joga vôlei. Tá? Então, quando eu coloco essas duas condicionais, ou ele joga futebol, ou ele joga vôlei, a negação seria Fernando joga futebol, se somente se Fernando joga vôlei. É muito simples, é muito tranquilo. Então, negar a disjunção exclusiva substitui essas disjunções, o ou, por si somente se. Daqui a pouco eu faço um exemplozinho. E a volta é verdadeira. Quando a banca te der o se somente se, a própria equivalência aqui já mostra, né? Quando a banca te der o se somente se e quer que você negue, você troca o se somente se por ou. É voltar, tá? É praticamente voltar. Então, se eu quero negar o se somente se, a bicondicional, basta que eu retire essa bicondicional, eu retire esse termo se somente se, substitua a frase por ou. Vamos criar de cabeça aqui, depois a gente faz um exemplo. Vou à escola se somente se pegar o ônibus. Então, vou à escola se somente se pegar o ônibus. Como é que isso ficaria? Ou vou à escola ou pego o ônibus. Troco a ideia do se somente se por ou, eu volto, tá? Agora, com relação a bicondicional, ainda existe uma outra forma, que na verdade seria uma distributividade que a gente aplica na ideia do P e Q, nas duas sentenças compostas. Existe uma segunda forma, não muito cobrada, mas ela pode aparecer sim numa prova. Existe outra forma de negar a bicondicional, que seria o quê? Você separar essas duas sentenças, tá? P e Q, fazendo aquilo que a gente faz na negação do e do ou, tá? Você nega a primeira e mantém a segunda, tá? Nega a primeira e mantém a segunda, ou mantém a primeira e nega a segunda, tá? Então, você pode ter esses dois formatos. Pode ser um puro e simplesmente ou. E aí, se você verificar lá nas alternativas da sua prova que não tem esse ou, é porque vai estar assim, geralmente é uma frase bem comprida, tá? Você pode procurar a frase até pelo tamanho, porque ele vai ter que negar a primeira e afirmar a segunda. Depois disso, na mesma sentença, ele vai ter que colocar o ou, aí manter a primeira e negar a segunda. Vocês vão ver agora no exemplo, né, escrito aqui nas questões que eu trouxe, que isso aparece vez ou outra em alguns concursos. Mas o mais comum é a gente ter essa ideia. É ou ele quer que eu negue, eu vou botar se somente se. É se somente se e ele quer que eu negue, eu vou botar ou. Não deixando de lembrar que vez ou outra vai ter essa forma aqui também, tá? Vamos fazer 3 exemplozinhos para ficar bem prático. E aqui embaixo na descrição do vídeo eu já deixo uma lista de exercícios com mais questões que caíram em concurso com essas duas negações, tá? Você quer ver outras negações? Negações do se então, negações do ou, negação do i. Aqui embaixo também, na descrição do vídeo, tem essa videoaula onde eu faço essas outras negações mais comuns, tá? Então, tem aula também, tem simulados com questões de concurso. Você pode acessar tudo aqui na descrição do vídeo. Não deixe também de deixar um like, de se inscrever no canal. Vamos ao nosso exemplo 1. A negação da afirmação ou chove ou
ou vamos à praia será dada por. Então, temos aqui um ou. Se temos um ou, a gente vai negar trocando isso por si, somente se. Letra A, vamos à praia e chove. Não dá, tá? Chove, então vamos à praia. Se, então não. Não chove, negou. Então vamos à praia. Também não. Chove, se, somente se, vamos à praia. Perfeito, a questão D, a letra D, né? Não chove e não vamos à praia. Então, a única que ele colocou o se, somente se, em todas as outras negou, colocou então, é a letra D. Muito tranquilinho. Depois que você grava, depois que você memoriza isso, não há dificuldade nenhuma, tá? Então, ou chove ou vamos à praia é negado com chove, se, somente se, vamos à praia, tá? Vamos ao segundo exemplo. Considere como verdadeira a seguinte sentença. Cláudio dá aulas se somente se for graduado. A negação dessa sentença, por definição, será dada por... Então, eu tenho um se somente se. Pode ser que aqui tenha ou tenha aquela frase mais comprida, que você não enxerga aqui nas alternativas, uma frase mais comprida, tá? Que é aquela que a gente distribui em duas sentenças compostas. O que é que eu estou procurando, então? Ou Cláudio dá aula, ou Cláudio é graduado. Onde está isso? Na letra A? Não, a letra A começou aqui. Cláudio não é graduado, então, se então não nega. Ou Cláudio... Opa, letra B, ok, ó. Ou Cláudio é graduado, ou Cláudio dá aula. Perfeito. Vamos ler as outras. Cláudio não dá aula e... Jogou um i. Se então... Cláudio não é graduado, então dar aulas. Cláudio dá aulas, ou... Jogou um ou aqui, mas não é o nosso ou, né? Cláudio dá aulas, ou... Não é graduado, também negou essa, ele não precisa negar, basta que ele troque apenas por ou. Então, a letra B seria a letra correta dessa negação, tá? E aí vamos ao nosso terceiro exemplo. Considere como verdadeira a seguinte sentença. O time é campeão se somente se vencer a final. De novo, um se somente se, né? A negação dessa sentença, por definição, será dada por. Então, o que é comum? Eu procurar o ou. Ou o time é campeão, ou vence a final, tá? Caso eu não encontre, provavelmente eu vou ter uma frase mais longa, onde eu vou ter duas proposições compostas separadas por ou, tá? Vamos ver isso aqui. Se o time não vencer a final, então não será campeão. Se, então, não consegue negar o se somente se, tá? O time não venceu a final e não foi campeão. Tudo errado, né? Negou as duas, trocou por i... Não. O time não é campeão e venceu a final, ou o time não venceu a final e é campeão. Essa aqui tá legal. Olha aqui, ó. O time é campeão, não é campeão. Ele negou a primeira e manteve a segunda. Fechou aqui a proposição. Trocou por ou separou por ou essas proposições. Negou a segunda e manteve a primeira. E alguém pode dizer, não, tá errado, tem que manter a primeira e negar a segunda. O i dá essa possibilidade de você inverter as proposições aqui. Não é sempre que você pode inverter as proposições, mas como o conectivo é o i, não tem problema eu dizer o time é campeão e não venceu a final, ou o time não venceu a final e é campeão. Então, ele embaralhou aqui. Em alguns livros, a negação é justamente assim. Em outros, ele vai dar o P e não que, tá? Não tem problema não, separado por i. Ele só deu uma invertida aqui para talvez gerar dúvida em alguém. Então, por enquanto, essa tá perfeita. Vamos ver se a gente não acha o ou lá por baixo, né? O time não venceu a final ou não foi campeão. Ele até botou um ou aqui que não serviria e ainda mais negou as duas, né? Aí é que não serve mesmo. Se então, se venceu a final, então o time foi campeão. Também não é negação, então de fato a negação era essa letra D. E de novo, uma observação, ó, não importa que ele tenha invertido a ordem da ligação do i aqui, tá? Negou a segunda e manteve a primeira. Negou a primeira e manteve a segunda. Isso está separado por um ou. Então, a opção correta só poderia ser letra C. Tirei sua dúvida, te ajudei a entender melhor esse conteúdo. Deixa um like se o vídeo te ajudou.
tá? Comente e sugira novos temas, sugira novos conteúdos, peça alguma questão específica desse ou de outros temas de raciocínio lógico, tá? Se inscreva no canal e fortaleça o projeto, ative as notificações, sempre que eu lançar algum material relacionado a concurso, o YouTube vai te avisar, tá? E compartilha com alguém que você sabe que está se preparando para um concurso, que vai fazer alguma prova de raciocínio lógico. Me siga também lá na outra rede social. Forte abraço a todos e até mais.